Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu acho que hoje, como não poderia deixar de ser, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Ok? Jó, no capítulo 1. Pode procurar com calma. Os que vão achando vão ficando de pé em reverência à palavra de Deus. Jó, capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 6 ao 12. Jó 1, 6 ao 12. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Amém. Diz o Senhor nosso Deus, na sua santíssima palavra, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto te tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Pode sentar. Debalde ele faz isso, né? Ou seja, sem troca de nada, sem valor nenhum. Você colocou a sebe é cerca. Cercou lá, protegeu ele de tudo. Só pode ele fazer isso. Toca aí para ver se ele não... Né? Então, no prólogo do livro de Jó, nós vemos o registro de um colóquio. Prólogo é o início, colóquio é uma conversa. Realizado no céu, entre Deus e o Satanás, que nos revela verdades que é interessante o cristão saber sobre Satanás e sobre o verdadeiro servo de Deus. Em primeiro lugar, devemos inferir dessa passagem que os anjos do Senhor devem reunir-se periodicamente junto ao trono de Deus para prestar contas com o Todo-Poderoso. E Satanás também vem prestar conta. Não que ele tenha o privilégio de acesso que os anjos têm, nem por atrevimento ou por poder, porque ele quer, mas porque ele é obrigado a apresentar-se. Então, essas pequenas informações importantíssimas nós temos que ir já gravando. Está ali porque quer, nem por acaso não, porque Deus chamou. Porque mesmo a contragosto, ele está sujeito à autoridade do nosso único Deus e Senhor. É lógico que, pelo seu próprio gosto, com certeza Satanás não se aproximaria do trono poderoso de Deus, pois é uma tortura para esse espírito maligno, né?
Ele vem porque é obrigado a prestar conta com Deus. Deus chama e anda aqui, confessa aqui. O que tu anda fazendo? Para ele saber que Deus sabe, e ele vai lá e confessa. Como todos, Deus diz no dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como já aprendemos, aqui pensam que é só aqueles que são de Deus. Não, nesse caso é todos, até aqueles que vão para o inferno. Antes deles irem para o inferno, eles vão se ajoelhar, vão adorar, confessar Jesus como Senhor, aí se levantam e vão para o inferno. Por isso que diz a choro e ranger de dentes. Ora, choro e ranger de dentes para quem vai para o céu? Com certeza nós não vamos ranger dentes. Podemos morder as orelhas com os dentes, de tanto rir. Mas ranger os dentes com ódio, com raiva, não. E nesse caso aqui vai acontecer. Por quê? Porque o cara mesmo sem querer, ele vai se dobrar, adorar, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, sem exceção. E essa apresentação, essa obrigação diante do Todo-Poderoso, isso acontece até hoje? Às vezes os irmãos perguntam. Sim, isso acontece até hoje. Quer queiram, quer não, todos bons e mal prestam hoje e prestarão as contas finais no dia do juízo. Isso é inevitável. Deus está no controle de tudo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele chama e as pessoas, os anjos e todos prestam conta diante dele. Apocalipse 18:10 diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se esqueceram, se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Isso Deus fala para o povo dele hoje, que está se misturando aí nas Babilônias. Sai do meio, rapaz. Se separe deles. Esses pecados estão chegando lá no céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Atos iníquos. É daqueles que conhecem a palavra, aqueles que vivem em pecado, e está natural para eles. Ele vai para a igreja, ele vai em adultério, ele vai em fornicação, vai em tudo que é tipo de pecado. Mas está lá, vai para a igreja, ele toma santa ceia, né? O pastor de bode vai lá, abençoa. É isso que acontece. Continuando diz: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida, eita rapaz, tormento e pranto. Você já pensou uma coisa dessa? A alegria que os caras vivem nesse carnaval, a alegria que os caras vivem aí na bebedeira, na prostituição, eles vão ter, se você perguntar, eles dizem: isso é que é vida, rapaz. Eu sou feliz, eu estou... Deus diz, ó, o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto, nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, num só dia, ó, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou.
Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora só chegou o teu juízo. É exatamente isso aqui. Você veja o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer. Todos prestarão contas e todos receberão segundo as suas obras. Então prestam conta durante a vida aqui, tudo do que fala, do que pratica, vai ter um momentozinho de prestar conta. E aqueles que vivem desse jeito, é isso aqui que vão receber. E o pior é que no dia não tem mais arrependimento, não tem mais misericórdia. No dia do juízo é para julgar aquilo que já foi feito. Não tem mais defesa, não tem mais absolutamente nada. O momento e a hora, buscai a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto se pode achar. Quer dizer o quê? Depois que vier o dia, que Jesus voltar e tiver o dia do juízo, aí você não pode mais achar Deus não. Para te livrar não. Tem mais jeito não. Por isso que ele diz, buscai a Deus enquanto se pode achar. Enquanto você está por aqui, se converta, se ajeite, porque depois que partir, é claro que você vai pedir, você vai implorar, você vai chorar, não tem conversa. Ali cessou a misericórdia. Ali vai se cumprir o que está determinado por Deus. Em segundo lugar, Deus mostra que conhece a mente maligna e enigmática do Satanás e faz perguntas para obrigar a confissão dele. A gente viu aqui em Jó 1:7-8. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Ora, será que Deus não sabia de onde Satanás vinha? Mas Deus queria fazer que ele abrisse a boca dele e confessasse. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu irmão, é muito importante deixarmos uma coisa bem clara aqui. Porque talvez você leia, ou porque alguns escritores, eles relatam o livro de Jó como um duelo entre Deus e Satanás. Você vai ver muito isso. A guerra, a batalha, o duelo entre Deus e Satanás. Que duelo nada, meu irmão. Na verdade foi um massacre de Deus sobre o anjo arqui-rebelde Satanás. Não teve duelo coisa nenhuma não, rapaz. Quem é Satanás para duelar com Deus? Deus estava e está no controle de tudo. Na verdade ele brincou com a cara do Satanás, como brincou quando ele estava personificado no faraó. Porque o faraó do Egito, ele estava, ali era o Satanás, ele estava personificado ali no faraó. O que é que Deus fez? Vá lá, Moisés, diga a ele assim, assim, assim. Moisés ia saindo, espera aí. Mas ele não vai atender porque eu endureci o coração dele. Por quê? Por uma palavra de blasfêmia que ele falou no começo. Quem é teu Deus para me liberar o povo? Pronto, quando ele disse aquilo ali, aí Deus disse: agora eu vou te mostrar quem eu sou. Agora tu vai saber quem eu sou. É tanto que ninguém sofre tanto e endurece daquele jeito, meu irmão. Era Deus endurecendo. Para quê, pastor? Para mostrar o poder dele sobre o povo. E o povo ainda fez o que fez, meu irmão. Deus tendo feito, vendo os milagres, vendo as 10 pragas, vendo Deus arrasar com tudo. E o povo ainda prevaricou no deserto. Você vê como é um instinto ruim, né? Como é um instinto mesmo de... Porque você vê um Deus fazer o que Deus fez no Egito, era para ir até a terra prometida de joelho, meu irmão. Os romeiros não veem nem 1% disso. E ficam com o joelho na carne viva. E não vê nada. Imagina você vendo um negócio desse aqui, né?
Então, na verdade, Deus estava brincando com Satanás, sabe? Como ele fez com Faraó. O que Deus quer retratar para nós, através de Jó, é a diferença entre o verdadeiro cristão, que tem os valores divinos eternos, e o crente mundano, que tem os valores terrenos e passageiros. O que Deus quer fazer é essa diferença. Através desse diálogo que Deus determinou, foi para nos ensinar. Ele fez aquilo com o Faraó para nos ensinar, para dizer que ele é Deus, para nós olharmos para ele como Deus. Ele fez isso aqui com Satanás, para nós vermos o poder de Deus mais uma vez. Em Jó 1, 9, 12, nós vimos, né? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Quer dizer, por nada, por besteira, debalde é uma coisa sem valor, sem nada, rapaz. Ele tem razão, e muitas razões. Acaso não cercaste com a sebe, não botaste uma cerca do lado dele, da família, para ninguém tocar nele? A ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. É como alguns usados pelo demônio que passaram por aqui disseram: ora, rapaz, Deus dá tudo a ele, é um cara rico, tem tudo. Esse jeito aí, até eu. Aí, ó. Olha aí. Por isso que aqui e acolá Deus deixa passar na prova. O demônio, se tivesse 10% do que Deus faz com o pastor, fizesse por ele, ele não era fiel. Aí fala e vê Deus fazer. Por isso não suportam e saem, porque não aguentam a glória de Deus. Duvidaram e viram Deus fazer. Aí ele diz assim: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Deus nos mostra claramente a alternância entre o amor e a devoção de Jó e as mentiras e maldades do Satanás. E a gente vê que Deus quer nos mostrar o modelo de servo, porque Jó tinha esse amor e devoção na prosperidade. Porque, meu irmão, ter amor e devoção na dificuldade, na necessidade, é muito mais fácil. Porque quando você tem muito, você acha que você não precisa de nada. Você não já viu o cara dizer: o meu Deus é meu dinheiro, rapaz. Dinheiro compra tudo, dinheiro faz tudo. E primeiramente Jó era fiel, devoto na prosperidade, na riqueza. Aí Satanás usou isso. Ora, rapaz, também, quem não é desse jeito? Toca aí para ver se na dificuldade ele é. Quem está necessitando tem mais facilidade de se aproximar de Deus, de estar orando, jejuando. Mas é na prosperidade que se conhece o verdadeiro servo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus. Agora, tem a prosperidade, não é só a prosperidade material, não. É quando o servo não tem material, mas ele prospera espiritualmente. A vida dele era arrasada pelo pecado. A vida dele não era totalmente de imoralidade. E Deus vem e transforma a vida dele. Ele prosperou, meu irmão. Espiritualmente, ele recebeu o bem maior. Ele recebeu a salvação. Essa também é a principal prosperidade. Então, realmente é mais fácil. Quem está necessitando falar de Deus, que Ele dá tudo, que Ele faz isso. Mas na prosperidade é que se conhece o verdadeiro servo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus. Por quê? Porque pela fé ele sabe que mesmo tendo conseguido a prosperidade, com o seu esforço, ele jamais conseguiria o bem maior, que é a salvação pela graça.
É isso, é você olhar para as coisas que não se veem. É por isso que Deus diz: olhai para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. O que é que ele está fazendo? Não olhe só para a sua prosperidade, não. Principalmente, olhe para a sua salvação. Olhe para o bem que eu lhe dei, o bem maior, a salvação pela graça, porque essa você vai ter eternamente. Essas coisas que eu estou lhe dando aí, casa, carro, tudo isso vai para o fogo. Por isso que ele pede, ele ensina que nós olhemos primeiro para as coisas que não se veem. Mas as pessoas insistem em olhar, o cara só é abençoado quando é rico, quando tem bem material. Senão ele não é. Haja visto aí, né, as universais do mundo. Totalmente servindo ao Deus Mamon, ao Deus das riquezas. E não ao nosso Deus, que é o da riqueza maior, que é o da vida eterna. Então Jó era, e mesmo na sua morte, continua sendo um exemplo de ser fiel, piedoso, pois mesmo sendo um abastado, honrava e adorava a Deus. Eu sempre digo, quem é rico, próspero e honra, adora a Deus, é verdadeiramente um abastado. Aquele cara que é bem rico. Então, ele é abastado se ele tiver isso, se ele for rico e adorar a Deus. Agora, aquele que é rico, próspero, mas não honra e adora a Deus, é genuinamente um abastado. Porque o abastado tem e honra a Deus, o abastado tem e não honra a Deus. Porque à medida que você honra a Deus, você está garantindo o seu bem maior. Você está olhando para as coisas que não se veem, para a salvação. Quando você não honra, Deus não honra quem não honra Ele. Então você não vai ter a honra de estar ao lado direito dEle, quando Cristo chamar. Vejam que registro lindo do verdadeiro servo, que apesar de rico, próspero e abastado, não deixava de adorar a Deus e oferecer holocaustos que Deus recebia, porque era sacrifício de holocausto precedidos da obediência. Ele vivia uma vida piedosa. Ele não fazia por fazer, ele não fazia por pagamento. Ele fazia por reconhecimento, ele fazia por verdadeira, ele tinha que expressar a adoração dele. O louvor dele, os holocaustos dele, era uma expressão externa de uma adoração interna, verdadeira que ele tinha. Jó 1, de 1 a 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ó, temente a Deus, então era sábio, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos e as casas um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O cara rico, o cara que tinha em abundância, mas ele temia desagradar a Deus. Ele guardava o tesouro maior. Ele usufruía do que Deus deu aqui, mas ele não arriscava o bem maior. Será que meus filhos não pecaram? Será que eles não podem arriscar a perder a salvação, ou seja, não serem salvos, porque ninguém perde a salvação? Então, por garantia, eu vou aqui adorar a Deus, eu vou aqui pedir a misericórdia de Deus. Se eles falharam, se eles erraram, nós vamos pedir perdão e vamos restituir. Mas existem também aqueles que honram e glorificam terrenamente a Deus em virtude das bênçãos materiais que recebem, mas não honra e glorifica a Deus pelo bem maior, a salvação
pela graça, ou seja, em espírito e em verdade. São os bondosos, são os caridosos, né? Bandido, tudo, eles chegam lá e ofertam para a igreja. Porque eles acham que Deus deu aquilo a ele, então eles vão lá e vão pagar a Deus. Eles acham que a moeda de Deus que funciona no céu é a moeda que funciona aqui. Então você veja a diferença. E como tem cada tipo de pessoas. Tem os ricos também que honram terrenamente. É dando dinheiro, é fazendo oferta. Conheço muitas pessoas que dão milhares de reais para igrejas. A igreja católica, a igreja... Mas vivem uma vida devassa. Eles acham que estão dando aquilo, estão pagando. Estão comprando a indulgência, que foi uma das causas, né, da reforma da igreja. Foi onde Lutero não suportou mais e partiu para a batalha. Foi quando a igreja estava vendendo a indulgência. Você tinha um pecado, chegava lá, pagava lá para o Papa, para o padre, aí você era perdoado daquele pecado. Aí os pobres, pastor, os pobres iam para o inferno, não tinha dinheiro. Não tinha outro canto não. Os padres diziam, é inferno. A trabalhar para juntar dinheiro e comprar a sua... Por isso da riqueza da Babilônia ser tão grande. Porque quem é que não tem pecado? E quem tem pecado tem medo. Aí você encontra um cara dizendo que perdoa teus pecados, cara. Né? É aquela história que eu já contei aqui, mas alguns de vocês não sabem. Que o cara foi se confessar e pedir ao padre para casar com a mãe dele. Na confissão. Aí o padre, um padre muito sério, né? Você é doido, rapaz? Você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Permitir que você case com sua mãe? Isso é um pecado, rapaz. E o cara insistiu umas 2, 3 vezes. Aí foi conversar com um rapaz que já tinha muito tempo de igreja. Ora, rapaz, eu fui conversar com o pai, pedi para casar com minha mãe, ele não deixou, rapaz. Disse que isso é um pecado, que eu não posso fazer isso. Aí o rapaz, como foi que você fez? Não, eu fui lá, não, rapaz, não é assim não, cara. Você vai voltar lá, e quando você se ajoelhar lá para falar com ele, você leva R$1.000. Com 500 você resolvia. Agora você já foi 2, 3 vezes, complicou o negócio, ficou mais caro. Então tu leva 1.000. Aí tu se abaixa lá e bota os R$1.000 por debaixo assim. Aí quando tu vê desaparecer, aí tu começa a falar. Aí ele foi lá, né? Aí botou os R$1.000. Aí mesmo foi mesmo com a... Foi ligeiro, né? Diga, meu filho. Pai, eu sou aquele que vim pedir para casar com a minha mãe. Casar com a sua mãe? Ah, você é aquele que vinha pedir para casar com a sua mãe, contando o dinheiro aqui, né? Ah, rapaz, é porque tu não explicou direito, cara. Eu pensei que você tinha pedido para casar com seu pai. Com seu pai eu não permitia, não. De jeito nenhum. Agora com a sua mãe a gente dá um jeito. Quer dizer, é desse jeito que funciona. Depende do tanto que pagar, meu irmão. E assim fazem. E onde é que está o bem maior? O bem maior não se compra com isso. Não se compra com dinheiro. Não se compra com riqueza. Você é rico, rapaz. Porque você tem um bem que dinheiro não pode comprar. Você tem a salvação, você tem a vida eterna. Onde você vai andar em rua de cristal, tudo de ouro, tudo de... Aí é riqueza demais. E além de tudo, sem pecado, sem doença, sem dor, sem inveja, sem confusão, sem... Então, enquanto Jó tinha a verdade e a bondade, Satanás tinha a mentira e a maldade. Jó 1:9 começa assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus por qualquer coisa? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicarão na terra. Estende, porém, a mão e toca em
tudo quanto tem, verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eita, rapaz. Você imagine aqui a quantidade de desgraça de uma vez só. E como esse homem procedeu. Tem gente que passa nem... Quando eu vejo isso aqui, e vejo o que eu estou passando, eu tenho vergonha. Diante da salvação, diante da paz que eu tenho no Senhor, diante da alegria que eu tenho no gozo do Senhor, eu tenho vergonha. E o Senhor não era nem para sofrer tanto. Mas já é muita coisa eu não blasfemar, eu não reclamar, não perguntar a Deus por quê. Eu sou tão santo. Por que que... Não. Deus está no controle de tudo. Vimos que Jó tinha amor e devoção na prosperidade. Mas Jó mantinha o seu amor e sua devoção também na adversidade. Essa atitude é que é impossível para o que era rico e ficou pobre, se não for realmente um filho de Deus, grato a Deus, primeiro pela salvação, pela graça. Jó 1, 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha aí, meu irmão, isso que ele fez denotava humilhação, adoração. Não era revolta, não. Era para adorar da maneira correta. Do jeito que eu sou, eu vou adorar. Porque o que eu sou foi o Senhor que fez. Então ele se levantou, rasgou o seu manto, que ele tinha conseguido na prosperidade, que o manto ele representava a autoridade. Então ele tirou a autoridade dele, rapou a cabeça, que depois a Bíblia diz que o homem não pode, né? Ele tem que... representa ali a autoridade dele também. E lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como é que eu, conhecendo Deus e conhecendo a Bíblia, sabendo o que ele fez comigo, eu vou atribuir a Deus alguma falta? Ele não deixou ninguém morrer. Ele permitiu que o Satanás tocasse no coração, enganasse e afastou uma pessoa que eu amo muito. Mas o que é isso diante do que esse homem estava passando? Agora, olha o que ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Isso aqui eu não tenho nada a ver com isso aqui, rapaz. Eu vim nu, vou voltar nu e tudo isso vai para o fogo. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, é dele.
Se eu lhe dou um carro emprestado, eu pego na hora que eu quiser, você não pode achar ruim não, é meu. Eu lhe emprestei. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quem sou eu para atribuir a Deus falta? Você já pensou em dizer, Deus, o Senhor foi fraco, deixou o Satanás chegar aqui e levar? Eu não sou louco, porque está provado e comprovado que tudo só vai com a permissão de Deus. Por isso que Deus nos ordena resistir ao Satanás, porque é peculiar do Satanás insistir na sua maldade, como ele fez no exemplo de Jó. Jó 2:1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Ele fez o que fez, Jó honrou a Deus. Aí ele foi de novo. E de novo, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Embora eu deixasse acontecer alguma coisa com ele. Foi Satanás não, rapaz. Foi Deus. Deus permitiu. Deus está no controle de tudo. Agora por quê? Porque Deus sabe que Jó tinha o bem maior. Eu não quero saber se tem sofrimento aqui. Isso aqui daqui uns dias, Jesus vem e se acaba. Ou então eu vou, meu irmão. Acabou-se. Para quê? E para que eu estar morrendo por isso aqui? Não, meu irmão. Não tem nada mais valioso do que o meu bem maior. Eu não posso negar a Deus que me deu a vida eterna. Eu perca o que eu perca aqui, eu tenho que ficar com Deus. Porque o que eu tiver aqui, que eu sustentar aqui, um dia eu vou perder. Ela foi. Eu desagrado a Deus para dar um jeito. Porque um dia morre. E aí? Pior que eu vou pagar o preço. A igreja vai pagar o preço. Na eternidade. De uma coisa que eu não abri mão aqui. Então você tem que entregar a Deus. Você tem que se submeter a Deus. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Deus não tinha causa, ele não pecou, ele não fez nada. Mas foi para minha honra e para minha glória. É assim que eu me sinto. Não pequei, Deus tem me sustentado com a vida íntegra. Foi sem causa. Isso é que é bom. Se você sofrer sem causa, ótimo. O ruim mesmo é sofrer com causa. Por muito menos eu estaria arrasado se tivesse uma causa. Mas não tem causa. Graças a Deus, a vida que eu vivo aqui, que eu prego aqui, ela não é nem perto do que é na realidade. Graças a Deus Todo-Poderoso. Nunca exagerei aqui, nunca. Nunca. A única coisa que eu não exagero na minha vida era o meu relacionamento. Nunca consegui transmitir ele na sua total realidade, de tão maravilhoso e perfeito que era, ou que é. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Você viu como ele é insistente? Você viu como ele... Por isso que Deus manda a gente resistir a ele. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Isso aqui eu me lembro de uma passagem, uma vez tinha um rapaz aqui, realmente ele tinha uma vida muito... não via nada de pecado e tal. E ele começou a passar por problema. Aí teve uma doença que dá bolha no... É conhecida uma doença antiga, que dá bolha na boca, nos pés, em tudo que é canto. Não sei se é sarampo, não sei se... catapora. Aí ele todo
feridento. Eu fui falar com ele. Ele começou a murmurar. Eu sou homem de Deus, não estou em pecado. Não sei o que, não sei o que. E eu olhava assim, eu digo, rapaz, realmente, coisa esquisita, rapaz. Esse cara é um problema em cima do outro, agora com um negócio desse. Todo chagado dos pés, a boca cheia de coisa, a cabeça. Pensa num negócio feio. Rapaz, aí eu pedi a Deus, Senhor. Aí Deus mas me deu uma resposta tão tranquila. E eu disse, meu irmão, a sua situação é muito fácil de resolver. Eu queria que Deus me desse todas as situações para me resolver dessa forma. Porque eu vou lhe fazer umas perguntas. Você acha que Deus é justo? Acho. Deus erra de jeito nenhum. Deus está no controle de tudo? Tá. Então você concorda que Ele é justo, Ele é incapaz de errar, de fazer uma injustiça com o filho? Isso aí eu creio, pastor. Pois então é fácil demais. No seu caso, e na sua causa, só tem dois lados. Um é Deus e o outro é você. E o lado que não é Deus está dizendo que o outro lado é justo e perfeito. Só ficou você. Acaba zangou-se. O senhor está dizendo que eu... Não estou dizendo nada, rapaz. Tu dizes. Eu estou dizendo que você acabou de dizer que Deus é perfeito, justo, incapaz de fazer uma injustiça. Você foi que disse. E você está passando por isso. Então, meu irmão, só pode ser um propósito de Deus. Se submeta. Já que a gente não sabe o que é. Agora dizer que Deus não está no controle, a gente não é doido. Ficou com raiva de mim, passou uns dias sem falar comigo. 2 meses depois ligou e aí concordou. É, pastor, você tinha razão. É isso mesmo. Deus está no controle, Deus sabe o que faz. Eu não tinha que estar... Eu digo perfeitamente. Mas qual a atitude do verdadeiro servo e filho de Deus? É que mesmo numa extrema situação de sofrimento, ele mantém o seu amor e devoção sincera a Deus, como Jó manteve depois do contínuo ataque do Satanás. Jó 2, 9 e 13. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, rapaz. Olha logo quem, rapaz? A mulher. Porque só tinha ela. O resto já tinha morrido tudo. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e combinaram ir juntamente com o doente dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar e sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eu imagino a alegria do coração de Deus com Jó, e a tristeza do coração de Deus com certos homens que se dizem cristãos hoje. Por isso eu não acho que é por acaso que o livro de Jó é o livro mais antigo do mundo. Ele é de data anterior a Gênesis. Ele retrata da maneira mais perfeita possível o verdadeiro servo de Deus, filho de Deus, o cristão antes de Cristo. Ele retrata isso, é como se ele fosse um tipo de Cristo. Depois Cristo é que seria tão fiel e obediente. Isso na teologia chama-se tipologia. Ou seja, Jó tinha as características do Cristo que viria, exceto, lógico, a capacidade no poder de nos salvar. Mas a humildade, a obediência, o temor, tudo que Cristo tinha, esse homem tinha. Em terceiro lugar, ao responder à pergunta, de onde vens? Satanás diz, de rodear a terra e passear por ela. Aqui é uma informação que é bom vocês saberem. Porque aqui Satanás revela que a maldição de Caim está sobre ele.
Em Gênesis 4:11 diz assim: Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Ora, errante sem descanso, Satanás e seu discípulo estão eternamente banidos da presença de Deus. Não foi isso que ele disse? De rodear a terra e passear por ela, errante. Não tem canto. Mesma maldição de Caim. Totalmente banido, assim como Satanás, e sem descanso. Isaías 57, 20, 21 diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. É a mesma coisa aqui, ó. Parece um mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas, o que sai dele é lama e lodo, sai nada que preste. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Devemos saber que na inquietação e peregrinação do Satanás, existe um propósito maligno, como Deus deste século. Ele cega a mente dos incrédulos. Por isso, nós temos que compreender que por trás dos males do mundo está a mente sistematicamente ativa de um demônio que atua sobre cada indivíduo. Pastor, o que aconteceu com a irmã? Isso aqui. Satanás está ali, atuando. Não está sabendo o que está fazendo. Não está sabendo. Nós temos que nos conscientizar disso e nos submeter a Deus e resistir ao Satanás. E como fazemos isso? Meu irmão, só há uma maneira da gente fazer isso. É em espírito e em verdade, jejuando, lendo e meditando sistematicamente na palavra de Deus e orando. Reconhecendo que a qualquer momento pode acontecer isso conosco. E que nós temos o domínio do Satanás sobre a nossa vida, certo? E o controle de Deus sobre o Satanás. Se ele tirar esse controle, não há esperança para nós. Não tem negócio de moral, de boa vontade, de força de vontade, não. Depende totalmente de Deus. E o Satanás, ele está ali em cima, insistindo para lhe pegar todo o tempo. Quem lhe protege, quem não deixa é Deus. Se você se afastar de Deus, ele vai agir na sua vida. Nós já sabemos que ninguém faz o que quer e ninguém é independente de nada. Ou você está sob o domínio do diabo ou sobre a proteção de Deus, porque o diabo está em cima de você todo o tempo tentando lhe pegar. Se Deus permitir, ele faz com o maior gosto. Quantas vezes ele não tentou me matar e Deus não deixou? Aí Deus pega agora, pois toca nele aí para ver se... Será que não é possível? Ora, mas também com a vida daquela. O bicho é feliz em tudo. Uma mulher maravilhosa, que ele ama de tudo que é jeito, é bom demais em todas as áreas. Já toquei numa filha. Deixa eu tocar aqui para ver. Essa aqui eu quero ver. Porque essa aqui ele... Eu não sei, meu irmão. Pode ter sido isso. Uma coisa eu sei. Satanás não fez por poder e nem porque ele quis e nem... Não. O meu Deus Todo-Poderoso permitiu. Isso aí eu não tenho dúvida. Qual o propósito dele eu não sei. No que vai ter, também não sei. Eu só quero é não desagradá-lo. Eu só quero é não blasfemar. Eu só quero é não reclamar. Dizer da minha dor, pedir bálsamo, refrigério. Isso aí eu faço. Isso aí Deus não se incomoda. Tenha misericórdia, Senhor. O Senhor está demais. Tenha misericórdia. E ele vem ali, mas contrariar a Deus, questionar, não faça isso. Quanto mais se o cara tiver em pecado, rapaz.
Agora o animal está em pecado, está tudo, vai para a peia e ainda acha ruim. Ora, eu não estou vendo pecado na minha vida. Estou vendo uma vida consagrada. Não tenho coragem de reclamar de Deus. Não tenho. Perguntar a Deus por quê? Quanto mais o cara que vive em pecado, rapaz. Claro que está escrito que ele vai pagar o preço. Então nós temos que nos conscientizar disso e nos submeter a Deus e resistir ao Satanás. E só podemos fazer isso orando, jejuando, lendo e meditando sistematicamente na palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, você produz poder. Não tem negócio de você entender não, rapaz. Genealogia. Você está lendo genealogia? Você quer ver um momento que o diabo não chega perto de você? É quando você está lendo a Bíblia. Genealogia. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Ele detesta, ele tem ódio. Você está atribulado, você está atacado pelo diabo, você está sendo tentado para cair, pega a Bíblia. Abra a Bíblia e comece a ler, sem nem saber o que você está lendo. Comece a ler. Em voz audível, não muito alto, mas que dê para o diabo ouvir. Porque ele não é onisciente, ele não vê seu coração. Olhe, 3, 5 minutos, você é outra pessoa. Quer ver um jovem que tem a tentação da masturbação, o homem do adultério, ele sabe quando ele está sendo atacado. Ele sente, ele sabe, não tem nenhum que não saiba. Quando ele senta que ele vai para a internet, ele já vai sabendo da intenção, eu vou procurar um site pornográfico, Por que ele não abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia? Não quero nem saber onde é. Abra, porque você pronuncia poder. Você não tem que entender não. Satanás não consegue escutar a palavra de Deus, ele não fica perto de você. Sua arma, o resistir a ele, é isso aí. Aí você se ajoelha, aí você pede ajuda de... Você vai ver como você se transforma em outro, aquele peso, sai na hora. Mas sai na hora, não tem como... É impressionante o que acontece internamente em você. Então é não ser somente um crente domingueiro, religioso, mas ser servo, participativo, estar nas orações, vigília, escola bíblica, mantendo o culto do lar. A igreja desse tamanho tem irmão que vem um domingo, 2, 3, não, rapaz. Como é que eu vou acreditar que ele lê em casa a Bíblia? Que ele ora com a família? Só quando vem a peia? Precisa vir a peia? Eu vou lá dar mais ao Satanás, rapaz. O que acontecer comigo, acontece para a glória de Deus. Por isso eu estou tranquilo. Porque eu sei que está acontecendo para a glória de Deus. Porque Deus tem me sustentado, não tem deixado eu pecar, não tem deixado eu cair. Então acabou, não tem acusação. Existem 2 maneiras de você ser atacado pelo Satanás. Uma, porque o pecado traz isso, a autoridade do diabo de lhe pegar. A outra, para a glória de Deus. Deus permitir que o Satanás venha. Acabou-se, não tem como. Agora, o cara não vigia. Vê um culto e 3 não. Não tem um momento de oração em casa. Não tem um momento que reúne a família para orar, para ler a Bíblia, para abençoar a família. Vive como um bicho, trabalhando, só para esse mundo, para juntar nesse mundo. Como se ele fosse viver eternamente aqui, rapaz. Eu não vivo como se eu fosse viver eternamente aqui, não. Eu vivo como se eu fosse morrer hoje, rapaz. Eu vivo como se eu fosse morrer hoje. Não é como se eu fosse viver eternamente, não. Então, se eu sei que eu tenho a salvação, que eu vou para a vida eterna, eu tenho que cuidar. Se eu acho que vou morrer hoje, eu tenho que estar pronto. Porque ele diz que vem como ladrão, não diz a hora que vai chegar. E depois que papocar, acabou-se, meu irmão. Ou vem um bichinho com um tridente pegar para lhe conduzir para o inferno, ou vem os anjos do Senhor para lhe conduzir para o céu. Acabou-se, não tem. Agora o cara quer viver como se fosse viver eternamente aqui. Aí fica difícil. Você tem que viver como se você fosse morrer hoje. Como se Cristo voltasse hoje. Essa é a maneira correta. Então não pode ser um crente domingueiro, um religioso. O servo não faz isso, rapaz.
Ele participa, ele está na oração, ele está nas vigílias, ele está na escola bíblica. Ele tem o culto do lar, ele lê a palavra, ele abençoa os filhos. Olha o que Jó fazia. Juntava e abençoava a família. Pergunta se eu não faço isso aqui. Pergunta às meninas se eu não faço isso aqui. Senta aqui, e a gente passa 1 hora, 2. Eu falando de Deus, eu pregando para elas, eu ministrando para elas. Continuo fazendo isso, não mudou não. Continuo fazendo isso. Lendo a palavra junto com elas. Elas orando, eu abençoando a vida delas. É isso que eu faço. Só tem essa maneira de você resistir ao Satanás. Não tem outra. Aí o cara se admira. Era para olhar e dizer assim, rapaz, um cara como esse, passa o que passa, imagine eu. Era para dizer isso. Era para ter mais temor. Era para ter mais... Por quê? Você sabe qual é a diferença? É que, quando você passa como Jó passou e eu estou passando, Deus te sustenta. Ó, presta atenção. Deus não dá prova maior do que você possa aguentar. Quando Deus dá a prova, quando é proveniente de pecado, Deus não está dando cobertura não, você vai ficar na peia. Aí sabe o que acontece? Muitos, ó, puf, o cara é rico, como vê aí, matou os filhos, aí suicidou. Como é que o cara pega, rico, classe média alta, esfaqueia um bocado de filhos, e depois pula de um quinto andar? Que é isso, meu irmão? Você vai dizer que não tinha ali o diabo? Agora o que o cara tinha? Tinha riqueza, tinha tudo. Sabe o que faltava para ele? Deus. Deus. Então Deus não dá a cobertura e força para você passar em toda prova não, meu irmão. É na prova que ele botar. A palavra diz isso. Deus, ó, não dá prova maior do que você possa passar. Ele, é a prova que ele está dando. Foi a prova que ele deu para Jó. Aí ele sustentou a barra. Eu creio que é a prova que ele me deu. Aí ele está me sustentando. Agora, fosse eu um adúltero, fosse eu um mentiroso, estivesse lá na academia botando os olhos na mulher, chegando no púlpito aqui, dizendo que eu não olhava. Com que proteção Deus ia me dar? Você está pagando pela sua blasfêmia, pelas suas mentiras, rapaz. Satanás não pode me acusar disso. Porque o Deus que guarda meus olhos na academia onde eu estou, é o Deus que me sustenta aqui. É o Deus que tem me sustentado. Então se lembre que ele sustenta na prova que ele botar. Na prova que você está por causa do pecado, Deus não sustenta coisa nenhuma não. O sofrimento é grande. Lá na frente ele age por misericórdia. Quando você se arrepende e confessa, aí ele entra na história. Aí ele lhe perdoa. Aí começa a restauração. Quarto lugar, nós vemos logo no prólogo também no início, pelas palavras e atos do Satanás, que ele não é onisciente nem onipresente. Você precisa confirmar isso aqui e ter essa certeza. Muita gente pensa que Satanás está em toda parte. Mas apesar dele se mover rápido como um relâmpago, ele é um ser criado e, portanto, limitado ao espaço físico. Satanás não está aqui e está sabendo o que está acontecendo lá no outro país, não. Não. Ele não é onisciente e nem é onipresente. Ele é limitado ao espaço físico. Tem muita gente que se engana e pensa que o diabo tem esse poder. Só o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Só. Não são características que Satanás tenha. Embora existam muitos agentes malignos, demônios, que fazem parte do exército do Satanás, ele mesmo também é circunscrito ao espaço físico. Agora, existe um exército grande e eles se comunicam. Ora, imagine hoje, a gente fala rapidamente, né? O Emerson está lá no Canadá, a gente fala olhando um para o outro, de graça pelo WhatsApp. Nós que somos humanos, você imagina Satanás com o demônio. Como é a comunicação dele? O bicho sai do Canadá, vem aqui bem ligeirinho, volta para lá. Aí tá certo. Mas onisciente, não. Tá lá e tá aqui, não. Só o nosso Deus é onisciente,
onipresente e onipotente. Ele também, ele mesmo, ou através de um mau espírito, pode manipular uma mente humana, como ele fez com Judas, como faz com os médiuns espíritas, como faz com muitas pessoas que a gente conhece, mas ele só consegue fazer isso porque recebeu permissão dessas pessoas. Quando ele vai agir, a pessoa de alguma forma baixou a guarda. Foi lá, deixou a palavra, deixou Deus e foi lá. Como o espiritismo. É claro. O cara diz o que aconteceu na vida do cara. O demônio sabe tudo. Aí o demônio vai e imita a voz do pai, imita a voz da mãe. Agora, quando tem Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, a sede do diabo era tão grande. Como eu já disse, me botaram para ser padre. Me botaram em várias religiões. Eu fui de um grande centro espírita do Brasil. Lá em Curitiba, no Paraná. Leocádio José Correia. Era carrões assim. E ele aqui escrevendo aqui com os olhos fechados. Ele disse que eu era um grande médium e tal, e eu participava de cirurgias espirituais, que os demônios curando. Meu irmão, eu vi com esses dois olhos, porque meu nível de mediunidade, lógico, iluminado de Deus. Então eu cheguei num grupo, que quando nós participávamos das sessões espíritas, mesa branca, viu? Mesa branca, a fotozona de Cristo, assim. Nem me disseram, nem nada, eu estou no púlpito. Eu não sou louco de mentir, não. Eu não sou louco, não. Meus olhos viam. Antes de começar a sessão, o cara era um médico. Era o espírita-chefe. E ali, os demônios iam descer para participar daquela sessão espírita. E ele tomava a forma física de cada um que vinha. Eu vi com os meus olhos. Eu via com os meus olhos. Você já viu esse filme que passa na televisão? Que o cara está aqui normal, aí faz... Aí aparece um demônio, ou vice-versa. Pois eu via. Os que iam trabalhar naquela sessão, desciam através dele e tomavam a forma do que ele era. Por exemplo, descia um índio. Aí o cara tomava a forma do índio, ficava o índio. Se você pegasse lá a foto, o cara desceu e disse, olha, eu sou fulano de tal, desencarnei num desastre de trem em São Paulo, minha família está aflita e eu quero que... Aí anotava e tal, ligava. Era exatamente o que ele falou. Como é que você vai desacreditar de uma coisa dessa? Me diga aí como é. O cara japonês... Aí o médico tomava forma. Ele pegava a foto do cara, foi a foto que eu vi aparecer. Ele se transformava. Ou seja, a falsa transfiguração que Jesus fez, eles fazem. A transfiguração. Eu digo isso porque eu participei, eu vi com meus dois olhos. Eu vi. E anotava e não tinha uma coisa que fosse errada. Não tinha uma. Então, só um eleito. Como é que eu passo por um negócio desse e chego à conclusão de aquilo ali é uma mentira do Satanás? Que aquilo ali é uma... Não pode, meu irmão. Porque é uma coisa muito sobrenatural, maligna. Tem a divina sobrenatural e tem a diabólica sobrenatural. Está até lá hoje. Leocádio e José Correia. E eu era um dos grandes médiuns que trabalhava lá. Eu ficava numa sala, enquanto ele fazia operações. Uma vez eu cheguei atribulado. Ele saiu da sala, foi na sala que eu estava e dizia assim, se concentre, teu espírito é forte e a gente precisa... E eu estava preocupado com alguma coisa, queria ir embora. Ele saiu de lá e disse, olha, se acalma que você está atrapalhando. Você não está se concentrando, em vez de me ajudar, você está me atrapalhando. Como é que uma pessoa não acredita numa coisa dessa, meu irmão?
Por isso é que eu não tenho dúvida da eleição. Porque primeiro o diabo me mostrou todas essas mentiras. Aí um dia eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Por isso que eu creio. Porque depois de tudo isso, pela fé, eu criei em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem quem me tire, não tem. Porque o que eu passei era, você acredita mais no que você vê do que pela fé. Então não vamos esquecer, Satanás não está em toda parte, nem sabe tudo. Portanto, não vamos subestimá-lo, mas também não vamos superestimá-lo. Quinto lugar, vimos claramente através do texto lido que ele não pode fazer nada sem a permissão divina. Por isso o próprio Deus nos garante que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele permita. A gente perde centenas de cabelo por dia, não é quem está ficando careca não, normalmente. Você não vê um cair, uma vez ou outra você vê. Então o que é que Deus quer dizer com isso? Que é uma coisa insignificante. Você perde centenas por dia. Aí ele diz que nenhum cai sem que ele permita. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está no controle de tudo, meu irmão. Nada acontece na sua vida, na minha, na vida de ninguém, sem a permissão do nosso Deus. Não existe essa possibilidade. Assim como as águas inquietas e impetuosas dos mares bravios, Satanás é igualmente controlado por Deus. Jó 38:11 disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus faz com as águas, ele bota o limite. Ele bota as ondas, o tamanho das ondas, tudo. Assim ele faz com Satanás. Está totalmente no controle de Deus. Sexto lugar, também vimos no prólogo que em toda permissão existe uma restrição. Isto para deixar sempre bem evidente o controle total de Deus. Primeira restrição está em Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Jó passa honrosamente no primeiro teste. E depois Deus dá uma nova permissão e outra restrição. Jó 2:6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Para nós, meu irmão, isso é um consolo tremendo. Satanás não tem poder algum sobre um justo, a não ser aquele permitido por Deus, justo que foi justificado. Por isso que nós não podemos ser tomados possesso. A gente pode ser opresso, se Deus permitir e a gente der umas falhadas, mas possesso não. Satanás tomar e fazer o que ele quer, não. Porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Nosso Senhor Jesus Cristo confirma isso em João 19:11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Que tinha sido os fariseus, os da cúpula, né, dos judeus. Mas o que é que ele disse? Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Tudo era determinação de Deus. Tudo era com a permissão de Deus. Deus estabeleceu limites para o Satanás, na provação de Jó. Deus estabelecerá limites nas nossas provações, e não permitirá nenhuma que não possamos suportar. Aí sim, 1 Coríntios 10:3, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos provará livramento, de sorte que a possais suportar. Então ele vai permitir a tentação, mas vai dar o livramento, ele vai dar a força, de forma que você possa suportar aquela tentação. E em sétimo e último lugar, aprendemos neste prólogo do livro de Jó, que os olhos de Deus estão em todo lugar, sempre sobre o seu povo, principalmente nos períodos de tribulação. E vemos como Deus fala com carinho o nome de Jó, como ele ressalta o caráter santo de Jó.
O seu temor a Deus e a sua devoção e amor são incondicionais. É difícil imaginar que o próprio Deus fale assim de um ser humano na terra, como nós vimos em Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse o meu servo, ó, servo, aqui no original é escravo. O que ele quer dizer? Faz tudo o que eu quero, a vontade dele é minha, ele não tem vontade própria. Ele observasse meu escravo, porque ninguém há na terra, ninguém semelhante a ele. Ó, ninguém semelhante a ele, nenhum homem era tão fiel, tão devoto como Jó era. Ninguém há na terra. Aí Deus está falando de homens. Ninguém. Não existe nenhum igual a ele. Aí diz: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando ele diz temente a Deus, está dizendo sábio. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então era um homem sábio, era um homem reto, era um homem íntegro. Não tinha como ele aceitar algo que desonrasse a Deus. Ele se desviava do mal. Então, meu irmão, sem dúvida nenhuma, é este tipo de servo, é esse tipo de homem, é esse tipo de cristão que Deus quer olhar do céu e afirmar com alegria: meu servo, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal. Não é esses que estão aí não, meu irmão. Ele quer dizer meu servo, meu escravo. Ele não tem vontade, a vontade dele é a minha. Ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele não aceita nada que seja contra a minha vontade, ele não negocia a consciência dele, ele não trata as coisas materiais com mais valor do que as espirituais. Nada para ele tem mais valor do que a salvação pela graça que eu dei a ele e meu filho na cruz do Calvário. É isso que Deus quer de nós. Não adianta nós questionarmos, não adianta nós... Ou você é cristão, salvo, escolhido, e vê desse jeito, ou então isso é loucura. Ou então você não é um homem espiritual, você é um homem natural. Você não é sobrenatural, você é natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem pelo Espírito. Então isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Eu conheci gente em igreja que dizia que Deus foi injusto com Jó. Deus foi injusto. Ele mesmo disse que era um homem reto e íntegro. Como é que ele diz aquilo e ele deixa o Satanás fazer aquilo? Você já pensou uma coisa dessa, meu irmão? Você está vendo que aquela pessoa ali não é salva coisa nenhuma, não é escolhido coisa nenhuma. Porque não tem submissão a Deus. Ele não conhece nem a soberania de Deus. Para saber que Deus é poderoso para fazer o que quiser. E o que acontece aqui na terra é insignificante para Deus, meu irmão. É como se você chegasse para Deus, o cara pobre. Aí chegasse para Deus: oh Deus, eu te sirvo, eu sempre fui pobre, nunca tive um carro para andar, passo dificuldade na minha casa, a vida todinha e tal. E aí Deus olha para eles: meu filho, você tem que me glorificar, né? Porque você é rico, né? Você é rico, não tem riqueza maior do que a sua. Como? Porque você tem o bem maior. Eu não meço a riqueza pelas coisas da terra, porque eu vou queimar tudo. Eu meço a riqueza pela salvação. O bem maior é a salvação pela graça. Então a pessoa que recebe essa salvação no coração, ela é grata, ela se acha rica, porque ela olha para as coisas que não se vê. Ela não é um homem somente natural. É claro que um homem natural, isso é como um animal, ele faz a coisa pelo instinto. O homem espiritual sobrenatural, ele faz pelo Espírito, porque o natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Isso é loucura. Se eu pregar aqui, não tem um eleito, não tem, isso parece loucura, esse cara é louco. Como é que o cara é tão reto e íntegro que o cara acontece um negócio desse? Mas nós fomos aqui, ficamos aqui,
para a glória de Deus. Se para a glória de Deus eu preciso passar por isso, amém. É para a glória de Deus. Agora, o que é o meu conforto? É que eu estou garantido na glória eterna. É isso que eu não quero pensar em perder. Nem perder a alegria da salvação. Porque quando a gente peca, a gente que é salvo não perde a salvação, mas perde a alegria da salvação. Perde a alegria da salvação. Porque esses poucos tribulações, tristezas que eu estou passando aqui, isso é insignificante diante da glória que há por vir. E o homem é como uma folhinha seca que cai, vai ser ligeiro. A gente pensa que, não. Ligeirinho aqui, tudo se acaba. Aí sim, para onde eu vou? Eu só penso para onde eu vou, está garantido. Quando eu quero me desanimar, mas pronto. Você queria tudo isso, ir para o inferno? Não. Então é isso que nós temos que nos conscientizar, nos submeter a Deus. Por isso que ele diz, seja submisso a Deus, se submeta a Deus e resista ao Satanás. Se submeta a Deus, resista ao Satanás naquilo que ele vinha lhe tentar. Não vá nessa não caia não. Quantos e quantos não caíram, quantos e quantos não apostataram, não resistiram ao Satanás, não se submeteram a Deus, saíram da doutrina, estão nessa sinagoga de Satanás, satisfazendo a carne, estão fazendo o que querem, mas vão pagar um preço alto. Eles vão colher um dia o que eles estão plantando. Então, sem dúvida nenhuma, é esse tipo de servo, esse tipo de homem, esse tipo de cristão que Deus quer olhar do céu e afirmar com alegria: meu servo, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É esse tipo de homens que eu creio que pela graça do Espírito Santo de Deus está sendo levantado na igreja reformada Siloé. Que seja bem pouquinho, 1, 2, 3, mas é esse tipo de homem que quando vier a tribulação, quando vier a prova, ele vai ficar ali do lado de Deus. No sair do ventre da minha mãe, eu vou voltar. Posso ter aqui, posso não ter, mas Deus eu não deixarei de adorar. Eu sempre disse isso. Em todas as minhas dificuldades, Deus me deu esse gozo. Gabriele, morta na UTI, glorifiquei a Deus. Chorando, faça a tua vontade. Clamei para ele salvar, mas se o Senhor não salvar, eu vou ficar sofrendo, mas eu vou ficar do teu lado. Eu não vou te questionar. Eu não vou. É porque eu disse: tem mais, Deus. Essa menina eu não pedi. Essa aqui, que foi a primeira, eu pedi, a Isabelle. Planejei tudo. De repente o Senhor manda essa aqui e tira na hora que nasce. Mas o Senhor é Deus. Eu não vou questionar. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Restitua a vida dela. Aí ela estava já indicada pelos médicos que estava morta, oficialmente, tá as provas aí, e Deus resolveu ressuscitar. Isabelle com a queda que até hoje eu não entendo como é que a pessoa cai numa altura, racha o crânio e não arranha nada na testa. Eu nunca vi isso. Nem vermelho ficou. Ela caiu no cimento. Como é que você taca isso aqui no cimento? Racha dentro. Aí você bota a pessoa assim e procura. Não tem um arranhão, não tem um hematoma, não subiu o calo, não ficou vermelho, nada. Bateu lá, estava o cérebro rachado com a hemorragia, só com a pelezinha, eu não me lembro o nome, impedindo que o sangue se espalhasse pelo cérebro. Eu quero que uma pessoa me explique como é que a pessoa cai de uma altura, taca a cabeça no cimento e nem incha, o lado que bateu fica igual o outro, totalmente perfeito o lado de fora, nada, nem um arranhão, nem vermelho, nada. É tanto que quando eu cheguei, bati o exame, que o médico perguntou: cadê a criança? Eu disse: está aqui. Não, essa do exame aqui. Eu disse: é essa aqui. Ele olhava, nada, nem um arranhão, nada, mas não pode. Como foi que essa menina quebrou a cabeça dentro sem arranhar fora? Diga: meu amigo, isso aí não sou eu que vou responder, não. Isso aí eu não tenho capacidade para resolver. Está aí. Está aí os exames, está aí as provas, está aí tudo.
Está aí tudo. Mas nenhuma. Chorei, me desesperei, mas eu dizia, mas o Senhor é meu Deus, viu? Eu sou meu Deus, a dor está grande. Se o Senhor levar, me sustente, porque a minha vontade é de morrer. Mas eu quero dizer que eu vou continuar te servindo. Eu vou continuar te adorando. Pense, meu irmão. É muito bonito você falar isso. Agora pense numa pessoa que você ama, num filho, numa filha. Desse jeito. Está morta ali, viu? Pense, você dizer, mas o Senhor é meu Deus. Eu não vou lhe questionar. Eu vou lhe adorar. Eu vou continuar lhe servindo. Eu não vou nem perguntar por quê. Foi desse jeito. Como está sendo agora. Não pergunto por quê. O Senhor está doendo demais. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas o Senhor, muito obrigado porque eu não estou em pecado. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem me sustentado. Meu Deus, o Senhor é tudo para mim. Nada, meu amor não diminui. Eu adoro o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Essa tem sido a minha atitude. E quando está chegando num ponto que eu não estou aguentando, ele vem, tá com um bálsamo. Que parece, você já viu a frase dizer que jogou água na fervura? Pois é. Tá fervendo, tá que eu não... Aí parece que ele vem com um balde d'água, tá assim, aí acalma. É Deus age assim, creia nisso. Ele é Deus. Não se afaste dele na tribulação. É isso que o diabo quer. Quanto mais você se afasta, mais você enfraquece. Vá para perto de Deus, se agarre com ele, chore com ele, mas glorifique a ele. Chore, sofra, confesse a dor. Ele aceita tudo isso, mas não se afaste dele, porque aí é o fim. Glorifique, diga, Senhor, eu estou morrendo, Senhor, me leve, tenha misericórdia de mim, Senhor. Deus, mas o Senhor é o meu Deus, mas eu te adoro, viu, Deus? Eu não saio de perto de ti, eu te adoro, não estou entendendo nada, não estou aguentando, mas eu sei que o Senhor está comigo. É isso que você tem, é assim que você tem que agir. É esse tipo de homem que eu creio que, pela graça do Espírito Santo de Deus, está sendo levantado na Igreja Reformada Siloé. Homens com hombridade, homens semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.